Gente, hoje, nesse domingo, nós vamos trabalhar mais uma mensagem da série de mensagens que nós estamos chamando Alma no Vermelho. Então, sabemos que muitos dos dilemas que nós enfrentamos e carregamos aqui, muitas das preocupações que nós temos, muitas das lágrimas que nós vertemos, elas têm uma origem, e às vezes essa origem está nos problemas financeiros, na má gestão, ou na forma como nós, às vezes, não estamos preparados para lidar com escassez. Também não estamos, muitas vezes, preparados para lidar com a riqueza. Essa é a verdade. Eu perdi as contas já de quantas pessoas que, no momento da escassez, eram uma pessoa, e quando a prosperidade veio, ou melhor dizendo, não a prosperidade, mas quando a riqueza veio, quando o recurso veio, porque a verdade é que a prosperidade, ela vai trabalhar outros aspectos da nossa vida que, para além do dinheiro, amém? Ó, faltou luz, mas os irmãos vão socorrer ali. A prosperidade, ela vai trabalhar aspectos além de que só dinheiro, mas eu perdi as contas, como eu falei, a quantidade de pessoas que eu já conheci, que no momento da escassez eram uma, com um coração, tinha uma postura, e no momento onde o recurso chega, onde o dinheiro começa a vir, a pessoa começa a mudar, e aí os desafios começam a mudar, e aí começa a surgir novas demandas, começam a surgir novas possibilidades. Às vezes estava no culto todo domingo, mas agora com dinheiro tem outras opções, aí já não vai mais no culto. Às vezes estava dedicando a sua vida em oração, em busca, mas aí como já tem outras possibilidades, já não é mais a prioridade. Então o dinheiro, ele de fato, ele pode ser um meio de bênção, mas muitas vezes ele é uma distração que captura o coração das pessoas e literalmente deixa a nossa alma no vermelho. Amém? Então a gente quer, uau, né? E haja luz e houve luz, né? E a gente quer trabalhar nessa série de mensagens justamente esse aspecto. Como nós podemos glorificar a Deus, cantamos agora a Ele a glória, a Ele a honra, louvor. Como nós podemos glorificar a Deus com o que temos? E como nós podemos também glorificar a Deus quando não temos? Como o nosso coração pode se manter devoto, pode se manter na presença de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem amaldiçoar, sem condenar meio mundo, e ainda assim glorificarmos a Deus, ainda assim nos rendermos a Ele, mesmo quando as dificuldades vêm. Então a gente vai trabalhar sobre isso nessa noite. E o tema dessa mensagem é o preço de querer mais. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Querer mais é pecado? Sim ou não? Não, não é pecado. Ambição não é pecado. Você desejar mais não é pecado. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa lembrar que isso tem um preço. O fato é que tudo tem um preço na vida. Então, querer mais tem um preço. A questão não é querer mais, mas é o quanto é o mais. Domingo passado, o presbítero Luiz pregou aqui e ele trouxe aquele exemplo do Cristiano Ronaldo, aonde ele tinha lá não sei quantos bilhões e ele dizia que queria um pouquinho mais. Na primeira mensagem que eu preguei aqui sobre essa série, eu falei um dos herdeiros da família Rockefeller, que perguntaram para ele quanto era o suficiente, e a resposta dele, um pouquinho mais. Um pouco mais é o suficiente. A questão não é a gente querer mais. A grande questão é, quanto é o mais? A gente precisa lembrar que o nosso coração, ele tem um anseio que nós não conseguimos corresponder com coisa alguma. Nosso coração tem uma fome, uma sede, ele é insaciável. E você com certeza já comprovou isso na sua vida. Eu tenho certeza que você já almejou alguma coisa e por graça e misericórdia de Deus você já chegou lá. E quando chegou lá,
Você mal pôs as mãos naquilo e o seu coração já estava começando a fabricar um novo anseio, um novo desejo, um novo projeto. É assim ou não? Ou só acontece comigo isso? Vamos ser honestos, acontece com a gente, porque assim é o nosso coração. O nosso coração é esse lugar de muita fome, esse lugar de muito anseio, esse lugar que devora tudo que cai lá dentro. A única coisa que ele não tem a capacidade de dragar todo, porque o todo ele não consegue, porque não tem fim, é o próprio Deus. A única coisa que corresponde ao anseio e à fome no nosso coração é Deus. Qualquer outra coisa vai ser devorada por Ele. Então, quando nós falamos sobre o preço de querer mais, às vezes nós estamos consumindo coisas caras demais por querer mais. Porque o nosso alvo do mais está muito longe daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu queria que você pudesse me acompanhar. Nós estamos trabalhando 1 Timóteo, no capítulo 6. Paulo está instruindo, o apóstolo Paulo, ele vai a uma igreja jovem plantada em Éfeso, está lá, ele deixa Timóteo como seu pastor lá, e aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, está ensinando ele algumas coisas, e uma das coisas que Paulo está ensinando é acerca do cuidado para com o dinheiro. O dinheiro, ele não é mau, gente, amém? Mas ele é perigoso. Lidar com dinheiro é como você lidar com um fio elétrico energizado e desencapado. Tem que ter cuidado, os eletricistas aqui sabem como é que funciona. Tem que ter cuidado, senão você vai tomar choque. Lidar com dinheiro é assim, é sempre estar atento. Lidar com as ambições é assim. Lidar com os anseios é assim. Ok? Se você achou, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 9, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10 na noite de hoje. E diz assim: os que querem ficar ricos, verso 9, não dei nem tempo para vocês acharem, né? Mas vai ser projetado aqui. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Amém? Você pode fechar os seus olhos junto comigo? Vamos ter um momento de oração acerca dessa palavra? Amém? Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Ela é capaz de mudar, Senhor, a nossa direção, mudar, Senhor, as intenções do nosso coração, bem como ela é o alimento que precisamos, e também ela é como que um espelho que é posto diante de nós, que revela as nossas imperfeições, falhas, desajustes. E nós te pedimos nessa noite que a tua palavra, vivificada pelo teu Espírito Santo, possa produzir em nós mudança. Senhor, não deixe a gente sair daqui como a gente chegou. Nós pedimos em nome de Jesus, não é mais uma mensagem para a gente colocar lá numa gaveta do esquecimento. É algo para que a gente possa aplicar em nossas vidas. É algo para que a gente possa detectar áreas em nós e nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas por Ti. Então nós pedimos nessa noite, Deus, toca-nos. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra possa produzir mudança na gente. Eu te peço em nome de Jesus, do coração mais acessível que está nesse lugar, ao coração mais resistente e incrédulo que possa estar nesse lugar. Eu te peço, Deus, que a tua palavra, por meio do teu Espírito, produza a mudança para a qual ela foi enviada a nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu contar um negócio para você interessante. Jesus conta 38 parábolas. Das 38 parábolas, 16, Jesus fala acerca de posses, riquezas e bens. De 38, a metade, Jesus está falando acerca das riquezas, das posses e dos bens. Você vai encontrar na Bíblia
mais ou menos 500 versículos sobre oração. Menos de 500 versículos sobre fé. Mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, riqueza e posses. O interessante é que a gente começa a perceber que Deus tem um interesse em nos ensinar acerca disso. Você ouviu aqui domingo passado que a única coisa que na Bíblia leva o título de Senhor também é o dinheiro. O dinheiro pode assumir na nossa vida uma conotação de Senhor. E diga-se de passagem, um péssimo Senhor. Então a gente precisa de fato ter cuidado com isso. A gente precisa de fato ter o coração no lugar certo. O fato é que muitas vezes nós só vamos falar sobre dinheiro quando nós temos falta dele. Não é assim? A maioria das vezes. A gente só vai orar sobre isso, falar sobre isso, aprender sobre isso, quando a gente está na escassez. Mas, quando a gente começa a olhar para as Sagradas Escrituras e ver que esse é um assunto recorrente, a gente vai começar a perceber que Deus tem interesse em que nós saibamos como lidar com essa grande distração que é o dinheiro, que é a riqueza. No texto que nós lemos, diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Então, quer dizer que Paulo está falando contra a riqueza? O interessante aqui é que o que a gente traduz por riqueza, e a gente acaba dizendo que é algo lícito e joia, é algo que eu e você merecemos, temos o direito de termos grana à vontade para viajar, para ir. E legal se a gente pode ter. Mas o fato aqui, quando Paulo está falando, não é a riqueza do fato de ter muito. Quando Paulo está dizendo aqui, os que querem ficar ricos, Paulo justamente está dizendo, aqueles que cobiçam cada vez mais. Aqueles que não se satisfazem. Aqueles que cada vez querem mais. Aqueles que cada vez reconhecem que precisam mais, esses vão acabar se atrapalhando. O que Paulo está dizendo, e o que nós nessa noite precisamos entender, é que há um risco iminente para todos aqueles que são insatisfeitos. Eu sei que você não é um desses, graças a Deus, você está aqui só para cumprir a sua devoção dominical. Mas o fato é que quando Paulo está escrevendo aqui, aqueles irmãos, está escrevendo ao pastor daqueles irmãos, está dizendo, Timóteo, olha só, você vai precisar ensinar para a turma que está aí, que é muito perigoso amar o dinheiro. É perigoso porque ele vai produzir em você uma sensação de que cada vez você pode ter mais. E que quanto mais você desejar ter, você vai começar a correr riscos de tentação, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem, olha só, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Uau! O texto segue, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, então, o problema de Paulo aqui não é com a riqueza, o problema de Paulo aqui é com a cobiça. E eu queria convidar você para lembrar, lá em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Toda terça aqui, a gente está ensinando sobre os 10 mandamentos. Não perca, essa terça-feira, mais um dos 10 mandamentos vai ser ensinado aqui. E o primeiro mandamento e o último mandamento, quando você vai olhar para os 10, eles são como os limites. Se você consegue cumprir o primeiro e consegue cumprir o último, muito provavelmente você vai conseguir cumprir os outros 8. Mas se você não consegue cumprir o primeiro e nem o último, provavelmente você não vai conseguir cumprir nenhum dos 8. Porque o primeiro mandamento é o quê? Não terás outros deuses além de mim. E o último mandamento é: não cobice o que não é seu. Não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do próximo, não cobice o dinheiro do próximo, não cobice. Então, se nós não tivermos outro Deus diante de nós, que não o Criador dos céus e da terra,
E se nós não cobiçarmos o que não é nosso, conseguiremos andar nessa terra com fidelidade. Agora, o grande desafio é não cobiçarmos. A gente se desvia de coisas grosseiras. Quando a gente fala de idolatria, a gente se desvia de idolatria grosseira. Essa é a verdade, não é assim? Você, muito provavelmente, entendendo dentro aí da sua compreensão o que é idolatria, você se desvia dessas coisas. Não, isso eu não quero me envolver com isso, porque isso aqui ofende meu Deus, coisa e tal. Mas quando a gente volta para as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que a idolatria, ela está muito mesclada em coisas sutis. Às vezes a idolatria está mesclada aquilo que a gente acabou de falar, que a gente chama de ambição. E como eu falei, ambição não é pecado. Mas qual o nível dessa ambição? Qual a proporção dessa ambição em face da sua devoção a Deus? Ok, ambição não é pecado. Mas você é alguém mais ambicioso ou alguém mais devoto a Deus? Você é alguém que ama mais os seus sonhos e os seus projetos, ou você é alguém que ama mais a Deus e os planos e os projetos dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Porque é isso que vai dizer se é pecado ou não. Eu costumo mexer, às vezes vem os casais, pastor, ora por nós, a gente vai começar a namorar. Eu disse, vamos lá, como se eu pudesse mudar alguma coisa, né? Converter hormônio. Mas aí eu costumo ter uma fala de praxe para todos os casais que começam a namorar. Se você já pediu oração para mim, você já ouviu isso de mim. Não deixa que ela tome o lugar de Deus no seu coração. Porque o dia que ela tomar o lugar de Deus no seu coração, Deus se encarrega de tirar ela da sua vida. Não deixa que ele tome o lugar de Deus no seu coração, porque o dia que ele tomar o lugar de Deus no seu coração, o próprio Deus, que não aceita nenhum outro Deus diante dele, vai tirar ele da sua vida. Aí depois não adianta dizer, o que será que aconteceu? Qual o problema? Parecia um príncipe, parecia uma princesa, mas acabou. Eu gosto de lembrar quando nós vamos lá para Atos, capítulo, não lembro agora se é 26, mas no momento onde Paulo está sendo levado para ser julgado e posteriormente ele seria preso, ele está indo para Roma. No meio do processo, ele está num barco e uma tempestade se arma, ventos, tormenta, e ele chama o comandante do barco lá e ele diz, olha, se vocês seguirem minha orientação, tudo vai ficar bem, senão vocês vão ter problemas. Se você conhece um pouco da história, você vai lembrar que o comandante quase que disse assim para Paulo, não, eu que sei, né? Anos e anos, né? Como é que fala, pilotando barco, como é que é? Navegando, né? Anos e anos navegando, você vai querer me dizer agora, você aí que faz tenda, tem nada a ver com barco. A Bíblia conta que, tal como Paulo falou, aconteceu. O que eu acho interessante nesse texto é que eles não ouviram o alerta de Deus para o coração deles, e momentos depois eles estão com as suas próprias mãos, pegando toda a sua a carga, tudo aquilo que aquela embarcação estava levando a Roma, que era fruto talvez do trabalho deles, e com as próprias mãos eles estavam jogando fora, porque eles não ouviram a direção de Deus. O fato é que quando nós não ouvimos a direção de Deus, com as nossas próprias mãos, nós vamos ter que lançar fora das nossas vidas coisas que são importantes. E aqui, quando Paulo está dizendo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem, por terem um desejo desproporcional, terem um anseio desproporcional pelo dinheiro. Desproporcional a quê? Desproporcional ao amor de Deus. A questão aqui, a cobiça, ela se configura pecado, porque ela assume um lugar, que é o lugar de Deus. E aí, o que Paulo está dizendo, quando vocês amam mais coisas, projetos, sonhos, planejamentos do que a Deus,
Isso é cobiça aos olhos de Deus. E sendo cobiça aos olhos de Deus é pecado. E sendo pecado gera morte. O texto aqui diz o contrário, diz isso com outras palavras, diz assim: o dinheiro, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, morreram espiritualmente. E pior, e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Estou passando uma luta, pastor, já orei, repreendi o capeta e nada mudou. Pois é, talvez seja como esses marinheiros, quem não ouvir a voz de Deus, causou sofrimento a si mesmo. A cobiça, esse desejo desproporcional por coisas, produz exatamente isso. Produz esse tormento. É por isso que a gente está falando sobre alma no vermelho. Gente atormentada, gente sem paz, gente que não dorme à noite. Não dorme à noite por quê? Porque está desesperada pelas almas que estão indo para o inferno. Gente que não dorme à noite porque está juntando cada centavo para cumprir missão. Gente que não dorme à noite porque está preocupado com o vizinho que está indo para o inferno. Não! Gente que não dorme à noite porque no momento de cobiça deu passos que não deveria dar. Se comprometeu com coisa que não deveria comprometer. E esqueceu. Quem é aquele que nos sustenta? Essa série não é um chamado à mediocridade. Eu falei isso no primeiro domingo. A gente aprender o lugar do dinheiro na nossa vida não é um convite a gente ser medíocre, preguiçoso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É nós sermos diligentes, mas saber que a primazia do nosso coração precisa ser do Senhor. O que é interessante, e eu anotei aqui, queria compartilhar com vocês, que o autor de Hebreus, também ele faz como um coro com o apóstolo Paulo, e ele diz a seguinte coisa, Hebreus capítulo 13, no verso 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O preço de querer mais, quando a gente está dizendo que às vezes o problema não é você querer mais, mas o quanto é o mais. O problema é que às vezes esse mais está sendo construído sobre um coração ingrato. Está sendo construído sobre um coração que não percebe o que Deus já está fazendo na sua vida. Às vezes a gente está tomado de cobiça, não porque o que está do outro lado é muito bom, mas é porque o que eu tenho eu não gosto mais. Não é assim? E aí o autor de Hebreus está dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Evitem isso. E ele diz: contentem-se com o que vocês têm. Contentamento não é passividade. Contentamento talvez seja o maior exercício que você vai precisar fazer. É mais fácil você se tornar alguém ambicioso do que você se tornar alguém que se contenta. Porque todo o teu ser, ele é faminto. Deus, quando nos faz com anseio de algo eterno. Deus, quando nos cria com uma fome. Como eu falei, o nosso coração é esse órgão, é esse lugar insaciável. É Deus que nos faz assim. Porque a única chave que preenche esse lugar é o próprio Deus. Então é muito mais fácil nós cedermos
a cobiça, nós cedermos a ambição, nós cedermos a cada vez querer mais do que nós nos contentarmos. A gente às vezes acha assim, não, esse negócio não vou me contentar porque isso é coisa de gente medíocre, é coisa de gente que não está a fim de mudar. Não, muito pelo contrário, você vai precisar lutar contra a sua carne, olhar para o que você tem e ser grato pelo que você tem. É um desafio, é contra a nossa carne. A nossa carne, ela grita, ela anseia por cada vez mais. E aí o autor está dizendo, olha, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo exatamente o que Deus disse para o povo lá no Egito. O povo estava preso, escravo, 400 anos preso no Egito. E aí chega um enviado de Deus, Moisés, dizendo, olha, Deus me mandou aqui para tirar vocês daqui, para livrar vocês, para libertar vocês. Os caras durante 400 anos foram criados na cultura do Egito. E na cultura do Egito, para cada coisa tinha um Deus. Se eu quero plantar é o Deus da plantação, se eu quero sol é o Deus do sol, se eu quero... para cada coisa tinha um Deus. Quando Moisés chega e diz, olha, eu vim aqui porque o Deus, Criador dos céus e da terra, mandou eu vir aqui, a pergunta deles é, quem é esse? Porque assim, a gente precisa de um Deus para cada coisa. Quando tem guerra, a gente precisa de um Deus para a guerra, a gente precisa de um Deus para isso, um Deus para aquilo. Como é que é? Quem é esse Deus aí? Vocês lembram a resposta de Moisés? A resposta que Deus dá a Moisés e a que Moisés dá a eles? Quando Moisés chega, e aí Deus, o que eu vou dizer para eles? Eles estão perguntando que Deus é o Senhor. Qual é a pergunta, traduzindo ou transliterando para a nossa realidade hoje, que Moisés está fazendo para Deus é, sim, qual é a resposta que o Senhor vai dar para eles? Qual o problema que o Senhor resolve? A resposta de Deus diz para eles que eu sou o eu sou. O eu sou está te enviando. E o que é maravilhoso é que para nós o eu sou é uma palavra que a gente usa muito comumente. Mas na cabeça do hebreu, quando ele ouve isso, Deus está dizendo para eles, eu sou o que vocês precisam quando vocês precisarem. Aqui o autor de Hebreus está dizendo a mesma coisa. Não amem o dinheiro, porque o eu sou está com vocês. Aquele que vai trazer o que vocês precisam quando vocês precisarem. Esse Deus vai andar com vocês todos os dias. Esse Deus que vai caminhar com vocês todos os dias. E a Ele que vocês precisam se render. Eclesiastes vai descrever exatamente esse coração insaciável que a gente tem. O sábio Salomão, ele vai dizer, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O sábio Salomão percebeu, sendo ele alguém que teve mais riqueza que qualquer um, ele percebeu que o coração dele não parava de ter fome de riqueza. Aquilo não parava nunca. E ele vai dizer exatamente isso, ó, quem ama o dinheiro jamais vai ter o suficiente. Lembra o Rockefeller? Quanto mais você precisa para ficar em paz? Um pouco mais. Só um pouco mais. Um pouquinho mais. Quanto tempo mais você precisa trabalhar para trazer a melhor condição para a sua casa? Um pouquinho mais. Tem uma frase que foi atribuída a Gandhi, mas não é dele, é um autor desconhecido. Tá? Depois o pessoal vai dizer, né, pastor, fica citando as coisas do Gandhi aí, né? Atribuíram a ele, mas é um autor desconhecido. Que é uma percepção de que o homem gasta a sua vida, gasta a sua saúde para adquirir dinheiro. Aí depois ele gasta todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Como
o sábio Salomão está dizendo, não faz sentido. Não faz sentido viver assim. Daí como é que a gente resolve isso então, pastor? Como é que eu consigo ser alguém que ambiciona coisas, ser alguém que quer melhorar, mas não me torna alguém que cobiça, ganancioso, não me torna alguém avarento? Como é que eu consigo equalizar essas coisas? E para encerrar, eu queria compartilhar com vocês o que o mesmo apóstolo Paulo, que está escrevendo a carta de Timóteo que nós lemos, Colossenses que nós lemos, está escrevendo, ele ensina o jeito de como ele conseguiu apaziguar essa fome insaciável do coração dele, por cada vez mais, querer mais, querer mais, querer mais, e nunca se satisfazer com o que tem. Olha o que ele diz, Filipenses capítulo 4, no verso 12, diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Ele está dizendo, olha, eu não sou nem pobre nem rico, eu sei o que é ser rico e eu sei o que é ser pobre, eu sei do que eu estou falando, eu vivi os dois extremos, ok? E ele está dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O verso 13, que grande parte de nós conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, que existe a capacidade de eu e você aprendermos a vivermos contente. Contente não é sorrindo, contente é contentados, satisfeitos, tendo muito ou tendo pouco. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E essa é a sacada. A gente confunde felicidade com contentamento. Tem muita gente que vai viver contentamento, mas vai estar vertendo lágrimas, sofrendo, mas o seu coração apaziguado, o seu coração com a sua fome saciada. E aqui o que Paulo está dizendo, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Para eu pensar, você poder dizer daqui uns dias, exatamente isso, eu consigo estar com o meu coração contentado em toda e qualquer situação. Eu consigo enfrentar toda e qualquer situação sem que essas situações me afetem de forma que me desviem daquilo que eu fui criado para ser e fazer. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo exatamente o que Jesus fez. Jesus, independente do que estava acontecendo à sua volta, das perseguições, dos açoites, das lágrimas, independente disso, Jesus se manteve firme naquilo que ele foi chamado para fazer. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu aprendi o segredo de viver contente. E aí, como que ele responde isso? Ele responde isso um pouquinho antes, na mesma carta aos Filipenses. No capítulo 3, no verso 8, ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui eu olho para todas as riquezas da terra, eu olho para todas as coisas, e eu as considero esterco, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O que Paulo está fazendo aqui e nos ensinando? O que a palavra de Deus está nos ensinando? O que a gente hoje chama de método científico. Já ouviu falar disso? Não.
Quando você quer comprovar se uma coisa é funcional, ou quando você quer comprovar a veracidade de uma coisa, você aplica um método científico. O que é um método científico? Você faz perguntas àquilo, você pensa as possibilidades e você executa testes, não é assim? O método científico funciona mais ou menos assim. Exatamente é o que Paulo está fazendo. É exatamente isso. Ele pega as riquezas desse mundo, ele pega os anseios do coração dele, ele pega a fome do coração dele, e ele coloca de um lado. E do outro lado, para comparar, ele pega exatamente o que o texto diz: a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E ele bota uma coisa do lado da outra. E ele olha para o que ele anseia, e ele olha para a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, Senhor dele. E ele olha o valor de cada uma dessas coisas. Quando ele compara essas coisas, ele percebe que é incomparável a grandeza do conhecimento de quem é Jesus. E sendo assim, toda vez que ele vai lidar com esses anseios, ele vai com o coração correto. O que eu quero dizer nessa noite? Não é para que eu e você saímos daqui com esse nosso aspecto de ambição morto ou mortificado, mas é que a gente possa aplicar esse método científico sempre. Você está ambicionando alguma coisa? Ok. Ponha isso comparado à suprema grandeza do conhecimento de quem é Jesus. Quando você coloca comparado, quando você for em busca disso, você vai em busca disso com o coração correto. Lembrando que isso não pode ser o seu Deus, porque Jesus é o único que compreende e que supre as necessidades, ou não só as necessidades, mas os pré-requisitos para ser um Deus na sua vida. Quando a gente compara sempre o que nós estamos ambicionando com aquilo que Deus fez por nós, nós não temos o nosso coração capturado pelos sonhos. Nós não temos o nosso coração capturado pelos nossos anseios. É isso, exatamente isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que ele encerra o capítulo 4 dizendo: eu posso todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabe que no final das contas, tudo vem dele. É o que nós cantamos no começo desse culto. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Ele é o eu sou. Eu não preciso amar o dinheiro, porque ele é o que eu preciso na hora que eu preciso. Ah, mas eu preciso levantar e trabalhar, sim. Mas eu levanto e trabalho. Em fidelidade, as portas que Deus vai abrindo para mim. Em fidelidade, as responsabilidades que eu tenho. Em fidelidade, a missão que eu tenho. Ou você acha que você trabalha para ter mais dinheiro? Você acha que trabalha para ter mais dinheiro? Não. Você trabalha para poder cumprir a missão. Você trabalha para conectar com pessoas. Você trabalha para viabilizar a obra de Deus sobre a face da terra. Você trabalha para conectar com pessoas e revelar quem Deus é através de você. Deixa eu fazer uma pergunta que às vezes está revelando o quanto a gente está descentrado do propósito da nossa existência. Qual foi a última vez que elogiaram você no seu trabalho? Não porque você bateu a meta, não porque você é o melhor vendedor, a melhor vendedora, o funcionário que nunca falta. Qual foi a última vez que elogiaram você, não pelos resultados que você dá, mas por aquilo que você reflete? Qual foi a última vez que bateram no seu ombro e disseram: olha, você é alguém que o seu caráter me inspira. Você é alguém que quando eu fico perto de você, meu coração caótico se apazigua. O que você tem? Porque isso vai revelar o quanto a gente está no centro da vontade de Deus. Porque às vezes a gente se confunde, achar que a gente está nessa terra
para ganhar dinheiro. Quando a gente acha que está nessa terra só para ganhar dinheiro, a gente esqueceu do Deus que a gente serve, que é o eu sou. O eu sou é tudo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então eu não corro pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do cumprimento da missão. Quanto mais você semear, mais aquele que dá a semente, é o que diz Coríntios, mais aquele que dá a semente vai entregar a você. O fato é que a única maneira de eu e você sermos ricos para a glória de Deus é sermos generosos, é não amarmos o dinheiro, é não deixar o dinheiro nos distrair. É a única forma de eu e você sermos ricos aos olhos de Deus, sermos ricos de uma riqueza que a ferrugem e que a traça não corroem, que os ladrões não arrombam e roubam. É a única forma. Enquanto mais nós corremos e quanto mais nós queremos pagar o preço para ter mais nós vamos pagando, mais você vai pagando, mais você vai consumindo o seu chamado, a sua saúde, a sua família, as suas virtudes, o seu caráter. Eu contei hoje pela manhã, eu comecei a trabalhar num lugar na minha cidade, comecei muito bem, legal, tudo certo, o cara gostando de mim. Primeira semana, tudo jóia. Segunda semana ele começou, cara, olha só, tocando o telefone, era um cara meio atrapalhado na vida, assim, gente boa, mas atrapalhado. Olha só, atende o telefone para mim ali, diz que eu não estou. Como assim? Não, vai ali, atende para mim, diz que eu não estou. Só, cara, você quer mentir? Vai você, irmão. Vai mandar eu mentir para ti, cara. Eu lembro que ficou uma semana de mal comigo. Patrão de mal é ruim, né? Você para pensar. Só que eu lembro que quando eu pedi demissão, porque eu estava indo para um seminário, a primeira família que chegou na rodoviária para se despedir de mim foi a dele. E eu lembro que toda a família dele, os filhos, eles choravam de soluçar. Mais que os meus irmãos, mais que a minha família de sangue. Os meus irmãos da igreja choravam menos do que eles. A gente acha que tudo bem, a gente negociando os nossos valores. Ah, qual o problema? Eu mentir aqui, eu sentar em mesas que vão escarnecer da fé e você está ali, não vou me opor, né, para não, tudo bem, mas é o preço que a gente está pagando por querer mais. Quanto vale? Quanto vale a sua identidade? Quanto vale a sua identidade como filho, filha de Deus? Vale a gente, para querer mais, negociar valores, perder a família, perder a saúde? Vale? Eu sei que a resposta é não, e você sabe que a resposta é não. Então nessa noite, não é um convite a você, interessante, nunca tinha pensado nisso. É um convite a nós sairmos daqui e mudarmos algumas coisas nas nossas vidas. Pastor, mas se eu não trabalhar 18 horas por dia, eu não vou ter esse padrão. Ok. Vale. Você trabalha 18 horas por dia para manter um padrão de algo que a ferrugem e a traça vão corroer. Quero ler um texto antes de encerrar, se eu achar. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem, e aonde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Hoje, seu coração está onde?
Seu coração está onde hoje? É noite de você responder a mensagem que você ouviu. Você quer continuar pagando o preço de querer mais? Ou você quer, talvez, dizer: Senhor, a prioridade da minha vida é o Senhor. É o Senhor no centro. Lembra que o texto que nós lemos de Timóteo vai dizer que, deixa eu achar aqui, no primeiro domingo que eu preguei, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Lembra? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Piedade, lembra que eu falei no primeiro domingo que piedade não é você dar esmola. Piedade é ter a vida centrada em Deus. Piedade é Deus estar no centro da sua vida. É Deus interferir em todas as decisões que você toma. Piedade, ter uma vida piedosa, é justamente aplicar o método científico que Paulo nos explicou ali. É tudo que você for decidir, antes você comparar com a suprema grandeza de quem é Jesus. Isso é uma vida piedosa. E aí, o que o texto está dizendo é que a piedade, de fato, é fonte de lucro. Isso quer dizer que quanto mais você tem a sua vida aonde Deus é o centro, mais você prospera. É por isso que eu comecei dizendo que há uma diferença entre você ser rico e você ser próspero. E a Bíblia deixa isso bem claro. E pela terceira vez eu vou dizer que vou encerrar, e eu vou encerrar mesmo agora. Mas a Bíblia vai dizer com clareza que riqueza e prosperidade são coisas distintas. E olha o que diz, Salmo 37, verso 16. Melhor é ter pouco, melhor é o pouco do justo, que a riqueza dos ímpios. Provérbios 15, 16. Melhor é ter pouco com temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, 17, melhor é ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Quem nunca, com uma mesa posta, maravilhosa, mas aquele caos instalado, brigalhada, xingamento. Pode escolher o restaurante, mas no restaurante que for da briga. Quem nunca viveu essa experiência? Pois é, melhor há verduras na refeição onde há amor, do que um churrasco na casa onde há ódio. É melhor ter pouco com retidão, do que muito com injustiça. A Bíblia está falando de prosperidade, não de riqueza. Ter pouco com retidão torna a pessoa tão próspera que o mais rico dos ricos. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. A questão não é ter muito ou ter pouco. A questão é ter uma vida piedosa. É Deus ser o centro. Quando Deus é o centro, talvez você, em comparação com outros, vai ter menos. Mas você vai dizer, melhor é ter menos. E viver a alegria que eu vivo, do que ambicionar o tudo e pagar um preço alto demais. Nessa noite, agora eu encerro de verdade. Fechei a Bíblia. Eu quero convidar você a uma mudança, a uma tomada de decisão. Não adianta a gente vir aqui domingo após domingo falar essas coisas e você dizer, uau, é verdade. Eu lembro que domingo passado o Luiz falou aqui e eu reitero o que ele falou. Eu nunca atendi ninguém no gabinete pastoral que me dissesse assim, pastor, eu estou aqui porque eu sou um avarento. Eu estou aqui porque eu sou um ganancioso. Eu estou aqui porque eu sou uma gananciosa. Eu já atendi muita coisa.
Já ouvi muita coisa, eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, porque eu quero matar o fulano, eu já ouvi. Mas eu nunca ouvi alguém chegar e dizer, eu estou aqui porque eu sou um idólatra. Eu estou amando mais o dinheiro que a Deus. Eu estou abrindo mão do meu chamado e da minha vocação por correr atrás de coisas. Eu estou pagando o preço que não importa. Eu nunca ouvi isso. Isso revela uma patologia na vida da igreja. Que ou a gente não está entendendo o quanto a gente está fazendo assim. Ou a gente não está pregando suficientemente sobre isso. Mas o fato é que a gente precisa ter atenção com isso. Colossenses 3,5 diz exatamente assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo está dando uma orientação. O que pertence à natureza terrena, a gente precisa matar. E olha o que é interessante. A Bíblia vai nos ensinar a resistir o diabo. A gente acha que o nosso pior inimigo é Satanás. A Bíblia diz, resista ao diabo. O que vai acontecer com ele? Quem lembra do texto? Ele vai fugir. Resiste e ele foge. Mas aí, Paulo está dizendo, as coisas da nossa carne, mata. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Mas olha como o texto encerra. E a ganância que é idolatria. Então, ganância não é ambição exagerada. Ganância, aos olhos de Deus, é idolatria. Entendeu? A gente acha assim, não, sou ganancioso, sim, mas é porque justifica. Eu quero pagar uma escola melhor para o meu filho, eu quero um carro melhor. Não justifica em nada sermos idólatras. Amém? É difícil ouvir essas coisas, né? Mas Oséias 6 diz que aquele que causa a ferida é aquele mesmo que cura. O mesmo Deus que nos confronta é o Deus que nos sara. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas ricas com o coração longe de Deus e que achavam que a sua riqueza colocavam Deus como segundo plano. E eu tenho certeza também que você já conheceu pessoas pobres, com escassez, que também estavam com o coração longe de Deus, porque achavam que a sua pobreza era sinal de que Deus os tinha esquecido e o abandonado. Então não é o quanto se tem que nos coloca perto ou longe de Deus, é o coração. Então nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão na sua vida. A partir de hoje, os teus sonhos, projetos, eles sempre vão ser comparados com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Pastor, mas eu não sei muito bem quem é Jesus, então você vai se dedicar a saber quem Ele é. Você vai se dedicar, você vai pedir ajuda, você vai se esforçar para isso, você vai pedir ajuda para nós, a gente está aqui para ajudar. Mas você vai dizer assim, não, eu vou saber quem é Jesus, e aí então, as decisões que eu tomar vão ser comparadas com quem Ele é. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Como eu disse, eu não quero que você, meu desejo é que você não simplesmente acumule mais uma mensagem dominical aí na sua caixinha do esquecimento. Mas eu quero convidar você, na noite de hoje, a tomar uma decisão. Toma uma decisão de, se porventura você é alguém que se reconhece insatisfeito, você vai lutar contra isso. Isso passa por você exercitar contemplação. Sabe o que é contemplação? É você parar de correr e começar a ver o que está acontecendo.
Sabe por que às vezes a sua família é ruim? Não é porque ela é pior que as outras, é que você só está olhando as coisas ruins. Você está tão correndo tanto que você só vê os defeitos. É o que salta aos olhos. Sabe por que às vezes a igreja é ruim? Porque você só vê os defeitos, você está sempre correndo, você nunca para. Trabalho é ruim? Não, é porque você não para olhar. Você não para perceber as oportunidades que Deus está te dando de falar com pessoas, de tocar pessoas, de revelar Jesus. Quando a gente começa a viver essa vida correndo, a gente perde o time do que Deus está fazendo. Coração grato começa por uma postura de contemplação. Contemplação daquilo que Deus está fazendo. Quer ver alguns sintomas bem comuns? Quando a gente vai orar, a gente gasta mais tempo agradecendo ou pedindo? Se a gente gasta mais tempo pedindo, muito provavelmente a gente não contempla nada do que Deus está fazendo. Porque o fato de eu e você estarmos aqui nessa noite é graça de Deus. A gente já tem motivo de sobra para agradecer Ele, o resto do culto. Amém? E quanto mais você se apresenta como alguém com coração grato, saiba, mais você vai receber de Deus. Quanto mais você se apresenta como alguém que semeia no reino de Deus, mais você receberá sementes para semear. É assim que funciona a matemática de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós diante de Ti, nós não queremos sair daqui, Senhor, passivos, mas nós queremos responder ao que o Senhor nos apresentou nessa noite. Nós queremos, em nome de Jesus, assumir uma postura de mudança, mudar aquilo que falamos, mudar aquilo que norteia o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, hoje, saímos daqui sabendo que a ganância é idolatria. Saímos daqui sabendo, Deus, que a cobiça nos afasta de Ti. Saímos daqui sabendo que a cobiça é um desejo por mais desproporcional ao amor por Ti. Então nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, sara os nossos corações, em nome de Jesus, nos livra, Deus, das distrações que são postas por meio das riquezas, por meio do dinheiro, por meio da escassez, por meio da pobreza. Deus, em nome de Jesus, que tanto o muito quanto o pouco não influenciem, Senhor, em como nós caminhamos contigo. Queremos poder dizer como teu servo, que nós podemos todas as coisas em Ti. Queremos, como teu servo, declarar que tendo muito ou tendo pouco, estamos contentes. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo toque as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.